nós precisamos buscar os especialistas. Mas na questão da família, hoje tem muitos especialistas que distorcem os bons costumes. Então nós precisamos buscar o nosso especialista que escreveu a palavra de Deus, que ele está sempre, em qualquer situação de dificuldade que nós nos encontrarmos. Se nós buscarmos no manual da família, nós vamos encontrar uma maneira como nós encontramos quando nós compramos a televisão, o notebook, o rádio, ou o carro, alguma coisa. Por todos os... Alguém me dizia que o cara que inventou lá, que não é um cara, é uma equipe da NASA, desses foguetes que eles têm lançado, e tem um manual, e para cada área existe um especialista. Os irmãos já devem ter visto quando é mandado um foguete para a Lua. Tem uma central de informações. Se tem um vazamento numa área do foguete, eles contatam um técnico. Se tem numa outra área, se não, a imagem não está chegando para o mundo, é outro técnico. Então tem uma equipe, e atrás daquela equipe tem outra equipe assessorando. Não é assim na televisão, Marcelo? A gente está vendo a televisão lá, pensa, só tem um câmera lá. Mas os irmãos que já foram no canal de televisão, vê quantas pessoas trabalham para que a imagem chegue limpinha à nossa casa, não é verdade? Então, e para cada coisa que não funciona, eles acionam alguém. E para cada área que não funcionar da nossa família, no manual nós vamos encontrar alguma coisa que pode corrigir aquilo que não está funcionando de maneira... Então, devemos estar ouvindo os nossos pais, ouvindo as pessoas mais experientes. Muitas vezes nós vamos falar assim, o irmão Caetano já está 60 e quantos anos, irmão Caetano? De casado? Então fala assim, mas no tempo dele era outra história. O pastor Júlio Santos disse que no tempo dos pais deles, ninguém admitia traição no casamento. Hoje as novelas só ensinam traição, né? Os irmãos vão falar, mas o crente não deve ver novela. Eu gostaria também que o crente não visse novela, mas muitas vezes a gente está lá na frente da televisão e aí muda num canal, muda no outro, não tem nada. Já começa esse capítulo hoje, e daí vê hoje, amanhã está quase acabando a televisão e vai e acaba vendo até o fim da novela. Não é assim que acontece? A gente acaba se envolvendo e depois vê traição, um traindo para lá, então acaba achando normal. E muitas vezes a gente fala assim, na igreja, mas graças a Deus que nós temos a escola bíblica dominical, os cultos que a gente, e as pessoas que vivem no mundo. Depois, o pastor Júlio disse que muitas vezes nós casamos com as pessoas do mundo, e quando a gente está namorando, a gente não vê defeito nem na noiva, nem na família da noiva. Todo mundo é maravilha. Só que depois a gente fala assim, mas aquele meu cunhado, ele não é legal. A esposa fala assim, aquele seu irmão lá não bate muito bem da cabeça. Depois de casa começa a ver os defeitos na família. Mas antes era tudo mil maravilhas. Então, como ele falou, ele já viu o casamento acabar, porque o noivo que só ele é tão bonzinho que parece até melhor do que muitos crentes. As pessoas dizem assim, mas depois que se casam, se transformam em ciumentos, em beberrões, em isso, em aquilo, e acabam, por quê? Porque não leu o manual. A palavra de Deus tem uma série de coisas para a gente verificar. Verifiquem, alguém leia para mim Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Então, será que isso tem acontecido hoje? Não, né? Muitas vezes as pessoas, e alguém me dizia assim, não, que eu vou casar, se
Se der certo, deu. Se não der certo, a gente separa. Mas não é assim que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar que, portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a uma mulher, serão os 2 anos uma só carne. E o que Deus uniu não é para o homem se separar. Então, nós temos muitas vezes ensinado as pessoas de uma maneira errada. E Jesus está falando, seus irmãos veem esse texto aí que a irmã Ana Cláudia deu, antes e depois. Jesus está falando, porque alguém questionou Jesus a questão do divórcio. E ele disse que antes, no tempo porque falou assim, mas Moisés instituiu a carta de divórcio. Instituiu por causa da dureza dos corações das pessoas. Então, hoje nós precisamos, aqui no nosso, a irmã Ana Cláudia leu do nosso manual de vida conjugal. Hoje, então nós temos uma série de livros escritos por pessoas crentes, por pessoas não crentes, que orientam as questões de vida familiar. Uns orientam bem, outros orientam de maneira errada. Então, mas o nosso manual, nós como cristãos devemos buscar na Bíblia as diretrizes para o nosso casamento. Hebreus 13:4. O que diz Hebreus 13:4? Alguém lê para mim? Outro irmão já fazer 1 Coríntios 7, de 2 a 5, já pode procurar, para nós ganhar tempo. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esse texto está dizendo, como eu disse para os irmãos, das novelas. Hoje é comum nós vermos nas novelas troca de casais, várias coisas, mas a Bíblia não nos ensina isso. Ela ensina que nós devemos, o leito matrimonial deve ser sagrado, que quer dizer, nós devemos respeitar não só o leito, mas a família, tanto o esposo como a esposa. 1 Coríntios 7, 2, 3 e 5, me achou? Mas por causa da impureza, cada um tem sua própria esposa, cada um tem seu próprio marido. O marido não ser da esposa tem herdeiro. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicarmos à oração e novamente vos ajudarmos para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Os irmãos estão vendo que nós temos várias diretrizes que nós precisamos estudar e nos tempos próprios, estarmos observando essas orientações. Então, o marido não tem poder sobre o corpo da esposa, nem a esposa sobre o corpo do marido, mas deve haver um consenso para que tudo saia como Deus quer. Todas as coisas nós precisamos fazer para honrar e glorificar o nome